nossa segunda aula do estudo bíblico do discipulado para um evangelho negociável. Na primeira aula nós falamos um pouquinho do que é o evangelho e do que ele significa e qual é a mensagem do evangelho. Muito bem, nessa segunda aula nós vamos tratar de quem é Jesus. Então, quem é Jesus é a primeira pergunta e após essa pergunta nós vamos ter alguns desdobramentos de perguntas que nós vamos responder, evidentemente baseados na Bíblia, para que possamos ter muita solidez nesse nosso conhecimento. Esse curso você já sabe que ele é destinado para aquelas pessoas que estão começando a sua caminhada cristã. Então, por mais que ele seja voltado a um segmento teológico, a nossa aplicação ela é prática e sem ser simplista, porque nós oferecemos os recursos para que você possa buscar mais informações e subsídios, ok? Muito bem, quem é Jesus? E nós vamos responder essas perguntas com mais algumas perguntas básicas. A primeira dela, quem Jesus disse que ele era? É a primeira pergunta. A segunda, o que é que garante que Jesus era o Filho unigênito de Deus? Uma pergunta bem interessante. E terceiro, se nós temos comprovações históricas que Jesus existiu ou se ele não é fruto de uma fábula, qualquer que seja, que muitos afirmam isso, né? Muitos ateus e aqueles que tentam destruir a fé cristã e nunca conseguiram e nem vão conseguir, colocam se nós temos algum tipo de evidência histórica da existência de Jesus, e temos, e vamos responder a isso ao longo dessa aula, ok? Muito bem, quem Jesus disse que ele era? É a primeira pergunta. Então nós vamos recorrer à Bíblia. Eu espero sempre que você, quando for assistir esses vídeos, esteja com a sua arma na mão, tá certo? A arma, a Bíblia, ok? Então vamos buscar as nossas referências para responder a primeira pergunta. Quem Jesus disse que ele era? João, capítulo 11, versículos 25 e 26, são as palavras do Senhor Jesus. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morre eternamente. Tu crês nisso? As palavras de Jesus. Bom, ao longo da história da humanidade, aqui nós vamos começar a fazer algumas inferências. Quem é que poderia ter dito isso com esta autoridade? Nenhum líder, nenhuma espécie de ídolo de qualquer religião que seja, conseguiu fazer uma afirmação dessa. Se você buscar um exemplo, no budismo, Buda nunca conseguiria dizer isso. Se você buscar no espiritismo, Allan Kardec nunca conseguiria dizer isso. Apenas o Senhor Jesus conseguiria dizer isto, né? E cumprido isto, porque ele ressuscita. Na verdade, não se trata meramente de discurso, isso é muito importante entender. Se você for até algum lugar, você vai encontrar lá o túmulo do Buda. Se você for até a Inglaterra, você vai encontrar o túmulo do Allan Kardec. Se você for até o túmulo de Jesus em Israel, lá está uma placa escrita: ele não está aqui, ele ressuscitou. Então não se trata de um mero discurso, se trata de uma frase que foi dita, mas que foi cumprida. E que ninguém poderia ter dito isso e cumprir, a não ser o Senhor Jesus. Ok? Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, a todos que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Eu estou usando a versão King James. Se você fizer uma comparação com a nova versão internacional, Almeida corrigida e atualizada, você vai encontrar suas semelhanças. Ok? Como eu já citei, vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Nenhum outro líder de nenhuma outra seita ou nenhuma religião conseguiu falar estas palavras e cumprir como o Senhor Jesus. João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Esse versículo tem um grande significado para nós, né? Quando ele diz que ele e o Pai é um e ele anda nesta terra aqui como um de nós, né? Nós precisamos, a partir de então, a crer em quem nós estamos servindo, em quem nós estamos buscando, e crer que este tipo de coisa, ele ser um com o Pai e caminhar conosco aqui enquanto ele esteve aqui, não é alguma coisa comum em nenhum tipo de religião. Apenas o Senhor Jesus faz essa afirmação, apenas ele era um com o Pai. Nós temos outros versículos aqui. João capítulo 1, versículo 14. E a palavra, ou o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como da unigênito do Pai, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Em outras versões você vai encontrar: o verbo se fez carne, cheio de graça e verdade. Esses versículos colocam em evidência que Jesus ele andou aqui nesta terra, mas aqui nós estamos ainda usando a Bíblia como referência, mas que há uma particularidade em Jesus Cristo quando ele afirma: eu sou um com o Pai. Ele e Deus são um. Esse é um dos mistérios da nossa fé. Ok? Muito bem.
Quem garante que Jesus era o Filho unigênito de Deus? Em primeiro lugar, o ensino de Jesus. As coisas que ele ensina, se você usar, por exemplo, o Sermão do Monte como referência, o Sermão do Monte, inclusive, é uma ótima referência, porque muitas outras religiões deste mundo acatam isso como uma verdade absoluta. Até as outras religiões que colocam outros deuses no lugar de Deus reconhecem a validade e a importância do Sermão do Monte, por exemplo. Tá? Mas mais do que os ensinos, porque se nós limitássemos os ensinos de Jesus meramente a um contexto filosófico, né, ou ensinos para a vida, muitas pessoas iriam relativizá-lo como já tentam fazer. Mais do que os ensinos de Jesus, as obras de Jesus apontam que ele teve um poder neste mundo que nenhum outro ser humano tem e nem vai ter. As obras que Jesus fez, ressuscitar mortos, curar leprosos, trazer vistas a cegos, tudo isso que Jesus fez, que está na Bíblia, coloca em evidência que ele sim era o Filho unigênito de Deus. Em terceiro lugar, nós colocamos aqui já o ensino, as obras. Em terceiro lugar, o caráter de Jesus. Quando nós observamos a leitura do Evangelho, quando você lê os Evangelhos e você vê a postura de Jesus diante das situações, a forma que ele lidava, os ensinos que ele carregava para aquelas pessoas, as curas e o caráter de Jesus, um caráter compassivo, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, aquele que despedia as multidões, mas não tinha coragem de despedir as multidões com fome, aquele que se compadecia, né? O Jesus que chorava. Quando chegaram até Jesus para falar que o amigo dele, Lázaro, tinha morrido, Jesus ele chora. Ele não chora pelo fato de que Lázaro morreu e não havia mais nada a ser feito. Ele chora porque ele nota a tristeza das pessoas. E aí ele ressuscita Lázaro em seguida. Este era o caráter de Jesus. E quando nós olhamos para esse caráter de Jesus, nós enxergamos um pouco da face de Deus, não de forma literal, para que ninguém distorça esse vídeo, estou dizendo isso. Nós conseguimos entender o que Deus é quando nós olhamos para Jesus Cristo. Ok? Deixa eu mudar aqui minhas anotações. Nós temos algum tipo de comprovação histórica da existência de Jesus? Sim. Nós temos historiadores não cristãos que citam Jesus Cristo nos seus escritos, e também temos os métodos científicos para validar se pelo menos a Bíblia que chegou até você é uma Bíblia que é confiável, que não tem nada manipulado, como muitas pessoas insistem em dizer, né? Como até um pseudo-pastor aí Nutella recente tentou dizer que a Bíblia foi manipulada a título de algum tipo de concílio. Não é verdade. É falta de conhecer a historicidade bíblica, e te peço encarecidamente que você não dê ouvidos a estas coisas, se atenha realmente à história verdadeira da palavra de Deus e à Bíblia, ok? Então vamos lá. Sobre quem é Jesus, eu quero citar para vocês alguns versículos bíblicos, ok? Jesus, ele é o Filho do Deus vivo. Então você pode encontrar essa referência lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 1, Atos 8, né, no versículo 37, Mateus capítulo 8, versículo 29, Mateus 16, versículo 16, Mateus 14, versículo 33, Lucas 3,38, João 1,34, João capítulo 1, 4 a 9. Eu vou aleatoriamente lendo alguns versículos, porque senão nós vamos ler versículos do vídeo inteiro, e todas essas referências aqui vão estar no material de apoio, tá bom? Muito bem, então vou pegar aqui, Jesus é o Filho do Deus vivo, vamos pegar aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Marcos capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler um versículo dessas referências para a gente poder solidificar o nosso conceito, ok? Marcos capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ok? Versículos que apontam que Jesus Cristo é o unigênito. João 3,16, um versículo conhecido por muitas pessoas e bem distorcido por muitos também, isso é verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também nós temos essa referência lá em 1 João capítulo 4, versículo 9. Jesus, ele era o primogênito de muitos irmãos. Esse texto está lá, Romanos 8, 29. Vou pegar o Romanos aqui, 8, 29, que diz: Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como nós já lemos aqui os versículos, né? O verbo que se fez carne, João 1, versículo 14. Ele era completamente homem, tá? Isso está lá em Lucas, no capítulo 2, versículos 6 e 7, que eu vou ler para vocês aqui. Isso é bem interessante de nós meditarmos, né? Jesus, ele era um com o Pai, mas ele era completamente homem e também completamente Deus.
Então, Lucas, no capítulo 2, versículos 6 e 7, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, e enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Jesus nasceu, então ele era homem, né? Então ele era plenamente homem. Nós temos o versículo, no capítulo 3 de Lucas, Lucas 3, versículos do 23 ao 38, Mateus 4, versículo 2, João 19, 28, João 4, versículo 6, João 11, 35, Mateus 21, do 12 ao 13, todos esses versículos corroboram que Jesus era plenamente homem. E nós temos também João 20, 28, que diz que Jesus também era Deus. Esse é um dos nossos mistérios na fé cristã. Como é que isso pode acontecer? E aí é que eu digo para vocês, nem tudo vai ter uma explicação racional. É aí que a fé entra. Por tudo que Jesus fez, eu não tenho dúvida de que ele seja Deus. Como acontece a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus ao mesmo tempo, esse é um daqueles tipos de milagres que nós só vamos entender quando chegarmos no céu. Ok? Quem Jesus era, né? Quando a gente fala, ainda voltando ao nosso tema, a nossa primeira pergunta, quem é Jesus? Nós tratamos aqui, estamos colocando versículos bíblicos, colocando algumas características, né, de Jesus, mas ele também era o Messias prometido a Israel, aquela pedra angular que foi rejeitada pelos judeus. Onde nós vamos encontrar isso? Na Bíblia. Então vamos ler lá, Mateus 21, 42. Deixa eu abrir aqui meu Mateus aqui, 21, 42. Que diz o seguinte: perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O Antigo Testamento sempre apontava para Jesus Cristo, e Jesus, enquanto esteve aqui, ele falava isso aos seus discípulos, citando passagens do Antigo Testamento. Isso é muito interessante. Então Jesus era o Messias, e a Bíblia aponta para ele como sendo o Messias. Ok? Nós temos também versículos lá no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 11, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7, são os versículos que nós corroboramos biblicamente para sustentar que Jesus, ele era realmente enviado de Deus, o Messias, ele era um com Deus, embora plenamente homem, também era plenamente divino. Muito interessante isso. Alguns versículos que nós já citamos aqui, ainda corroborando sobre quem é Jesus, né? Foi nascido da Virgem Maria, nós lemos aqui Mateus capítulo 1, versículo 20. Jesus não tinha pecado, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, e 1 João capítulo 3, versículo 5. Ele tornou-se forma de pecado para que por meio dele, e somente por meio dele, como diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, nós, míseros pecadores, venhamos a ser reconciliados para com Deus. Isso também está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, e em Colossenses, capítulo 1, versículo 22. Pois o justo, cumprindo completamente e perfeitamente a lei que nos condenava, essa lei que nos condenava, e a base desse argumento, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, Mateus 5, versículos 17 e 18, e Lucas 24, versículo 44, e sendo erguido naquela maldita cruz romana, está lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, apaziguou a ira de Deus. Todas essas inferências que nós fizemos estão amplamente sustentadas pela Bíblia. Então, eu vou tentar, evidentemente, de alguma forma, aparecer esses versículos nesse vídeo, e você vá lendo na Bíblia, acompanhe, dê pause no vídeo e vai lá conferir se o que eu estou dizendo tem sentido, ok? Você tem o direito e mais ainda, você tem o dever de fazer isso, ok? Ao terceiro dia, por uma obra do Espírito Santo, Jesus ele morreu naquela cruz, ele pagou a minha e a tua dívida, morreu, mas no terceiro dia ele foi crucificado, ele foi ressuscitado, desculpe. Então, ao terceiro dia ele ressuscitou por uma obra realmente do Espírito Santo, onde nós vamos encontrar essas referências bíblicas. Lucas, capítulo 24, versículo 6, Mateus 28, versículos 5 e 6, Atos, capítulo 10, versículos 40 e 41, Atos, no capítulo 2, versículo 32, Romanos, capítulo 8, versículo 11, e 1 Coríntios 6, versículo 14. Tá? Esses são os versículos que corroboram que ele foi ressuscitado. E com ele também ressuscitou a nossa esperança, que nos torna filhos por adoção, né, por meio da graça, capítulo 4, né, versículo 47 de Gálatas, e assim, através dessa propiciação do Cordeiro de Deus, conforme você pode ler isso,
Romanos capítulo 3, versículo 25, Hebreus capítulo 2, versículo 17, 1 João 2, capítulo 2, versículo 2, 1 João capítulo 4, versículo 10, nós somos reconciliados, nós somos justificados, redimidos, sendo salvos e perdoados por aquele que antes éramos inimigo. Então nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Com essas diversas referências bíblicas, nós entendemos que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele cumpre o propósito de Deus, ele morre naquela cruz por mim e por você, e não apenas morre, como nos reconcilia com Jesus, justifica o nosso pecado, redime as nossas vidas e somos salvos. E aí a ira de Deus que estava sobre nós já não está mais, e nós, através do pecado, não somos mais inimigos de Deus, nós somos amigos de Deus. E nós vamos encontrar todas essas evidências nesses versículos que eu citei para você, e também lá em Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 10, e Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2 e 10 também, ok? Bom, quem Jesus disse que ele era? Muito interessante isso, nós vamos meditar aqui. Na Bíblia, nós temos muitas referências acerca de quem Jesus fala de si mesmo. Sendo ele Deus, evidentemente que ele não ia mentir a respeito disso. Então nós vamos conhecer alguns versículos bíblicos, e eu vou citar aqui as referências para vocês, e insisto que você leia as referências e que você veja na Bíblia o que está escrito, tá ok? Vamos lá. Então, quem Jesus disse que ele era? Em primeiro lugar, o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35, versículo 48, versículo 41 está lá, Jesus dizendo que ele é o pão da vida. Jesus é a luz do mundo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Jesus é a porta das ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7 ao 9. Jesus é o bom pastor. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 ao 14. Jesus é a ressurreição e a vida. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 25. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus é a videira verdadeira. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 5. Então, ele é o pão da vida, né? Aquele tipo de pão que nós vamos comer e não vamos ter mais fome. Jesus é a luz do mundo. Ele é a porta das ovelhas, né? Se não for por ele, nós nunca vamos entrar no aprisco correto. Ele é o bom pastor, aquele que dá e deu a vida pelas ovelhas. Ele é a ressurreição e a vida, porque ele ressuscitou e junto com a ressurreição de Jesus nos trouxe a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira, e se nós não estivermos enxertados em Jesus, nada do que nós vamos fazer vai servir de alguma coisa. Isso também está na palavra de Deus, ok? Bom, eu tenho aqui também algumas referências sobre dados históricos de Jesus. Isso é muito interessante. Se você tem algum tipo de dúvida sobre quem Jesus era, nós, além de falarmos e cercearmos este vídeo aqui cheio de referências bíblicas, né, de muitos versículos bíblicos, muito bem. Há quem diga, né, naquelas tentativas de ferir a nossa fé ou de colocar a nossa fé em questão, que nós cremos em uma fábula, que a Bíblia é uma fábula, muito bem. E que Jesus, muitos dizem que nunca existiu, isso é ridículo. Mas quem é que de fora desse nosso ambiente aqui, da Bíblia, pode nos atestar que Jesus realmente existiu? Nós vamos buscar na história da humanidade, ok? Vamos lá. Nós temos livros que são históricos, de autores não cristãos, e que são validados por todo o processo científico de data, que falam de Jesus Cristo. Então eu queria citar alguns aqui para vocês, e tem bastante referência sobre Jesus Cristo, tá? Bom, o capítulo 3º do volume 18 do livro das Antiguidades Judaicas, de um autor muito conhecido dos cristãos, chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo, embora ele não fosse cristão, ele é autor também de uma obra muito conhecida, que é a História dos Hebreus, que está aí em diversos seminários teológicos, né? Então, ou seja, é um filósofo que, quando se recebe os escritos desse filósofo, se entende que foi validado cientificamente, são originais, tem data, tem cópias, ou seja, são argumentos verdadeiros. E o Flávio Josefo, né, nesse capítulo 3º desse volume 18 da História da Antiguidade Judaica, ele coloca uma frase falando de Jesus. Vamos lá. Abre aspas. Entretanto, existia naquele tempo um certo Jesus, homem sábio, era fazedor de milagres, ensinava de tal maneira que os homens o escutavam com prazer,
era o Cristo. E quando Pilatos o condenou a ser crucificado, esses que o amavam não o abandonaram, e eles lhes apareceu no terceiro dia. Vejam vocês, isso aqui é uma literatura que é conceituadíssima no meio acadêmico. E neste conceito, com todas as validações históricas que é possível ser feita, com toda a análise científica, um historiador que não era cristão, ok? Ele fala de Jesus como aquele que fazia milagres, que as pessoas ouviam seus ensinos, que quando ele morreu, aqueles que verdadeiramente o amavam não o abandonaram, e que ele ressuscita. Então, a própria história da humanidade já fala de Jesus antes mesmo até da Bíblia ser compilada desta forma que chegou até nós, ok? Muito interessante isso. Temos também os anais do Tácito Cornélio. Acho extremamente válido falar sobre isso, porque o Tácito Cornélio ele era comprovadamente pagão, né? Porém, historicamente, são documentos de extrema validade que também passam pelas análises científicas, né? Muito bem, na parte 15 dos seus escritos, ele diz o seguinte: Nero infligiu as torturas mais refinadas a esses homens que, sob o nome comum de cristãos, eram já marcados pelas merecidas das infâmias. Continuando, o nome deles se originava de Cristo, que sob o reinado de Tibério havia sofrido pena de morte por um decreto do procurador Pôncio Pilatos. Olha que interessante, né? Tácito Cornélio fala dos cristãos que estavam sofrendo, né, no Império, e ele remete à história do próprio Jesus Cristo, que foi crucificado por um decreto de Pilatos e tal. Muito bom, né? E temos também aqui um que eu gostaria, né, de mencionar para vocês, que é um famoso historiador de Roma, que é chamado de Suetônio, também muito conhecido pelos historiadores, né? Na sua obra chamada Os 12 Césares, ele também faz uma menção a Cristo. Então, abrindo aspas, expulsou de Roma os judeus que, instigados por um tal Cristo, ok? Provocavam frequentes tumultos. Então a história já fala do que Cristo viveu aqui. Isso é muito bom e muito interessante, né? E algumas descobertas arqueológicas que eu gostaria de ressaltar, uma delas apenas para a gente não estender demais esse vídeo. Uma evidência arqueológica, né, irrefutável, que é a urna de Tiago. Tem diversos e várias análises, diversos estudos sobre a urna de Tiago, que passa também pelos testes de validação histórica, ok? E a data aproximada que a ciência comprova é uma data de 63 depois de Cristo, e que havia uma inscrição nessa urna, né, que é um ossuário, dizendo o seguinte: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Ok? Muito bem. O que nós vamos concluir dessa aula que nós tivemos? Que Jesus ele é um com o Pai, que nós falamos aqui. Ele existiu, ele andou aqui na terra, e ele falava que ele era o pão da vida, que era a videira verdadeira, o bom pastor, e não apenas um discurso. Tudo que ele ensinava, ele comprovou vivendo, ressuscitando e aparecendo aos seus discípulos e salvando as nossas vidas, né? A história comprova a sua inexistência. Nunca houve na história da humanidade um caráter igual ao de Jesus Cristo, e nem nenhum líder religioso, ao qual eu nem nivelo Jesus como líder religioso, porque ele é muito mais, ele é Deus. E nenhum líder religioso conseguiu ter o caráter de Jesus, afirmar as coisas que Jesus afirmava e principalmente fazer os milagres que Jesus fazia, né? Seus milagres então apontam, né? O milagre ele nunca é o fim em si mesmo, mas o milagre ele aponta a glória de Deus, o tamanho do poder de Deus, e isso é que nós devemos levar em conta, ok? Todos esses versículos, todos esses textos nós vamos tentar colocar no nosso material de apoio para que você tenha o mais completo estudo possível. Então leia com calma, tenha paciência, eu consigo compreender que são muitos versículos para decorar, e não decore. Pause o vídeo, vá na Bíblia, leia, questione, né? Todas as referências que eu citei, nós vamos colocar as bibliografias, e você tem a oportunidade de, ouvindo esse vídeo, ouvindo esse argumento, você conferir e comparar com a Bíblia e ver se faz sentido, tá certo? Eu vejo vocês na próxima aula. Valeu!